Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021, meio-dia e 20 minutos. O escriba cada vez mais tem dificuldades de prover a necessidade muito mais que conveniência de comunicação com seus companheiros de advocacia. 370 mil, quiçá, no estado de São Paulo e uns 700 mil no Brasil inteiro, fora o 1 milhão de bacharéis que não conseguiram ultrapassar a barreira do exame de ordem. Outro dia, este velho escriba da advocacia criminal deu no jornal uma notícia correspondente a que os jovens hoje não suportam canções com música e letra superiores a 3 minutos. É o máximo que a juventude consegue enfrentar nas audições, sejam elas via celular, USB ou até mesmo nos quase ultrapassados DVDs postos à venda por aí. 3 minutos é o máximo que se consegue aguentar. Isso com interrupções, se é a mesa do almoço ou da janta. No meio de uma conversa, a interferência da serviçal, se serviçal houver, ou do garçom, enfim, o povo, a comunidade está insuportavelmente vinculada à premência de tempo e à agressividade nas comunicações. Este escriba tem percebido isso, às vezes, inclusive, nos debates judiciários. Por exemplo, antigamente, os advogados intervenientes nas audiências ou nos procedimentos em segundo grau eram tratados com uma dose maior de respeito. Hoje em dia, em função até de assessorias postas nos gabinetes, porque nem todo juiz ou representante da jurisdição são de ferro. Hoje em dia há quem eventualmente prepara o miolo dos votos, deixando ao magistrado a via final de arredondamento da manifestação. Pode acontecer raramente, mas acontece. O escriba percebe quando isso acontece porque está a gerar-se o costume de se iniciar o voto, eventualmente com a expressão "o bel fulano de tal". Naquilo que toca com este antigo escriba da advocacia criminal, ser chamado de bel, embora não seja muito elegante, tem razão, porque este escriba, no fim das contas, é um rabulão. Conseguiu ilustrar uma parte do pós-graduação na Universidade de São Paulo há 60 anos atrás e depois desistiu porque a advocacia a ser desenvolvida exigia muito trabalho para a mantença da família. Então, dentro do contexto, se chamarem o Paulo Sérgio de bel, um ponto a seguir, a razão ética, técnica, jurídica e gramatical, no sentido de que aquele advérbio ou aquela colocação se adapta perfeitamente à situação deste interveniente quase decano
na advocacia criminal paulista e, quiçá, brasileira, porque há pouco o criminalista com mais de 60 anos de advocacia e 86 de idade, com equilíbrio suficiente, parcial ou pleno, para defender as posições de seus clientes. Este escriba tem a felicidade quase milagrosa de manter a racionalidade em termos adequados a que possa levar factualmente aos tribunais a vontade ou a pretensão dos defendidos. Então, tocante ao Paulo Sérgio Leite Fernandes ser chamado de Bel, em lugar de ser cognominado o advogado, que é mais elegante, mais cristão, mais completo, talvez, é uma denominação absolutamente adequada, tocante a muitos e muitos profissionais, amigos, inclusive irmãos do Paulo Sérgio Leite Fernandes, que estão a trafegar ou transitar também no Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, paulistas e até nacionais, serem chamados de béis ou de bels, pode ser até uma cognominação insultuosa, porque o Paulo Sérgio conhece pouquíssimos companheiros de labuta que não tenham pós-graduação na área, na especialidade. Porque aqueles que são quase irmãos, se irmãos não forem na arte da defesa criminal, têm às vezes até graduação dupla, como uma filha deste flibusteiro da advocacia criminal que tem duas camadas de pós-graduação, uma no Brasil, na Universidade de São Paulo, e outra na Universidade de Lisboa, é duplamente galardoada, é mestre em Direito Processual Penal. Nós temos outros companheiros que são doutores, sim, super doutores, pós-graduados com excelência nas melhores universidades do mundo. E, num sentido bem técnico, constituiria um menosprezo serem tais companheiros chamados de béis. Não fica bem. Mas está a se tornar, se não comum, ao menos eventualmente profusa, a utilização desta expressão, o bel. Bem antipático. Sejam chamados de os advogados. Fica bem melhor, porque juízes, magistrados são respeitosamente chamados de Vossa Excelência. E se a memória pegar, daqui a pouco o advogado está a ser chamado de seu José. Não é elegante, não é simpático, não é demonstração de respeito à profusa classe dos advogados, que hoje, no país inteiro, deve atingir aí um montante de uns 700 mil, 800 mil, quem sabe. 1.800.000 bacharéis pululando na advocacia. Então, o Paulo Sérgio, fiel ao começo da crônica, no sentido de que os jovens hoje mal suportam 3 minutos de letra e de música nas canções, mesmo de compositores famosos, vai encurtar o sentido da crônica de hoje, a fim de dizer aos companheiros que são candidatos à eleição para a nova diretoria da Ordem
no dia 25 de novembro, a ser alcançado daqui a poucas horas, de dizer aos nossos 5 companheiros competentes, ilustrados, dedicados, corajosos e intimoratos na atribulada disputa pela presidência da maior seccional da advocacia que o país tem, que hão de ter problemas sim nessa disputa que vai ser levada ao ar ou à internet amanhã, quarta-feira, dia 10, se a memória não falha, das 10 horas às 12 horas, pela TV UOL, ou equivalente, bastando que a classe fique atenta. E é preciso que este velho marinheiro da advocacia criminal diga aos companheiros, todos eles, Scaf, Dora, o Mário de Oliveira Filho, são 3, Caio, que é o atual presidente da seccional paulista, e mais um, são 5 candidatos. O último falta a memória deste advogado criminal antigo, mas considere-se também mencionado face à exiguidade do tempo a que este advogado prometeu dedicar-se. É preciso que os nossos 5 candidatos, líderes das chapas postas em companhia, doutora Patrícia também, Paulo Sérgio se lembrou agora dela, porque é neta de Vanzolini. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar, e prosseguindo nas alturas de uma das melhores melodias que este país já produziu. Paulo Sérgio diz aos seus companheiros que há dificuldades muito grandes que eles precisam enfrentar nos debates e não podem deixar de fazê-lo, nem mesmo sob a alegação de provisoriedade daquilo que significa uma eleição à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, frente à predominância das decisões que devem advir, sim, do Conselho Federal. Nós não podemos atirar sobre os ombros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a proeminência da necessidade de disputar sobre a precariedade ética que atinge o Ministério da Educação e Cultura, não no momento presente, mas um apodrecimento que vem de 15 anos, talvez 20 anos a mais ou mais passados. O presidente Caio não pode deixar de trazer a público eventual ou hipotética indignação com o que vem acontecendo por aí. O presidente Caio tem a sua sede principal de advocacia em Bauru, quem sabe, se esse escriba estiver errado, que se o perdoe, mas há tantas e tantas e tantas faculdades de direito espalhadas nos centenas de municípios, só em São Paulo, no estado de São Paulo, que esse escriba não tem como particularizar. Só Santos tem 8 ou 9 instituições de ensino jurídico. Hoje, afirma-se frente à pandemia, funcionando online, ou seja,
sem a presença física, virtualmente, com potencialização terrível de chegança ao corpo discente, na medida em que as aulas são evidentemente gravadas e podem ser multiplicadas, não se sabe por quantos ouvintes, que, obviamente, hão de pagar preço por isso, com economia também de manutenção de espaços físicos faustosos, mantidos até o momento, até pouco atrás, pelas faculdades de direito pululando no nosso país ou na nossa nação. O que este advogado criminal precisa dizer e desafia o nosso presidente, gloriosamente eleito, sim, porque a classe o escolheu, o desafio que este Paulo Sérgio traz aos 5 candidatos, se os 5 estiverem presentes nesse debate, é saber por que nós deixamos que isso acontecesse. Por que nós permitimos que esta abstrusa disseminação de institutos de ensino de ciência jurídica estivessem emporcalhando o ambiente educacional da nossa nação? Qual foi o nosso problema? Qual foi o nosso opróbrio? Qual foi o nosso defeito? E isso não se estende somente à seccional paulista da Ordem, não. Isso se estende, sim, às outras tantas 26 ou 27 seccionais e ao próprio Conselho Federal da nossa corporação. Não teria sido por tibieza ou falta de coragem, mas quem sabe uma certa instilação de intermediação entre os institutos de ensino pré-existentes ou já existentes em cada comarca e, eventualmente, a coparticipação de um culto companheiro nosso no corpo docente da Faculdade de Direito ou da universidade recém-instalada ou recém-multiplicada em seus cursos, advindos, evidentemente, de esforço político, porque as autorizações advindas do MEC para instalação e manutenção dessas escolas, essas sinuosas movimentações internas no Ministério da Educação, não são hoje privilégio de poucos, não. São, sim, extensões de atividade política, às vezes regional, no sentido de prover uma pequena comarca da sua regional faculdade de direito a administrar ou a admitir a presença até muitas vezes benéfica de um ou outro companheiro bem nutrido intelectual ou documentalmente para satisfazer as necessidades que o Ministério da Educação impõe àqueles que se candidatam a tal proficiência. Nós vamos precisar, caríssimos debatedores, que estarão presentes amanhã, não se sabe como, de que forma, com qual tempo ou mediação reservado a cada qual, nós vamos ter que enfrentar isto, presidente Caio, porque nós não podemos atirar sobre as costas do Conselho Federal da Ordem a responsabilidade por esse apodrecimento na oportunidade ou na possibilidade que os advogados têm de utilizar a beca, que é o manto sagrado, é a roupa de sacerdote que nós usamos nas sustentações orais ou na eventualidade das solenidades que exigem que nós usemos
esse vestuário que faz de nós criaturas diferenciadas, sim, e respeitáveis, e não chamadas proficientemente de bel. Não, nós somos advogados, nós somos criaturas diferenciadas pela perlustração. Perlustração é o termo adequado, de 5 anos de atividades em estudos que deveriam ser pragmática e doutrinariamente muito bem desenvolvidos e que hoje fazem parte de uma até piada referente ao fato de alguém se matricular erroneamente num curso de direito no dia 2, no dia 3 pedir dispensa por ter errado na experienciação daquele curso e lhe ser respondido que ali não adiantava mais, porque a colação de grau seria no dia seguinte. Isso é uma piada malfazeja posta aí num dos nossos possíveis elementos estatutários dignificadores de uma ou outra escola de direito existente na nossa nação. Isso vai ter que ser debatido pelos 4 ou pelos 5 companheiros, não valendo acentuar que não se trata de obrigação do Estado de São Paulo, mas sim do Conselho Federal da Ordem. É um defeito que nós vamos carregar, tatuado no corpo. É uma tatuagem que ofende a legitimação de todos os advogados existentes no país. Por quê nós deixamos que isso acontecesse? Vale esta afirmativa para todos os líderes que nós tivemos na Ordem dos Advogados nesses 20 ou 30 anos, a partir de Jabas Passarinho, que foi o primeiro a começar com esse despautério a aviltar a nossa atividade. O Brasil é recordista em existência, implantação e disseminação de faculdades de direito. E cada um de nós carrega o peso dessa negligência ou de coparticipação no aviltamento da dignidade da nossa classe. Então, amanhã este escriba vai acompanhar esse debate, companheiros. Companheira Patrícia, companheira Dora, companheiro Scaff, presidente Caio, e falta um candidato também que fica por conta da memória que já é fraca deste muito antigo e sobrevivente criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes. Este advogado Paulo Sérgio não se incomoda em ser chamado de bacharel, não, porque bacharel é um velho e teimoso rábula, ainda vertendo as suas tenazes já desgastadas na disputa judiciária que o Brasil tem. Mas há nossos amigos e nossos irmãos que têm pluralidade de pós-graduações, e que merece, sim, o título de doutor, e que devem protestar se e quando forem chamados numa sustentação oral de béis. Isso não se faz. Os magistrados são excelências, os membros do Ministério Público são excelências, os advogados são excelências, e se doutores não forem
que sejam chamados pura e simplesmente de advogados, porque bacharéis somos todos, 1.800.000, quiçá, existentes da nossa nação. Já se viu, já se percebe que o Paulo Sérgio esgotou e muito essa restrição posta pelos adolescentes e pelos jovens brasileiros quando uma canção extrapola os 3 minutos ou os 2 minutos e meio de locução nas lindes da internet ou nas disputas postas nas várias confrontações que nós temos. As felicidades deste antigo companheiro nos debates que vão acontecer amanhã, mas não deixem de examinar o porquê de nós termos deixado que isso acontecesse. Porque aconteceu. Este antigo advogado criminal tem suas perebas. Há uma música, quiçá, de Chico Buarque de Holanda, que afirma: procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina que não tem. Este escriba tem, sim, defeitos muitos, alguns escondidos, outros públicos. E este antigo criminalista, aos 86 anos, não se recusa sequer a debater e a admitir um ou outro defeito que persista na sua teimosa vitalização no exercício da propriedade da advocacia criminal. Não tem vergonhas mais. Há pecados que este escriba não comete nunca. O pecado do amedrontamento, da covardia, da tibieza, este escriba não tem. Tem outros e pelos outros pode ser ou pode vir a ser castigado, sim, meritoriamente, quando chegar a hora da sua prestação de contas. Este defeito de deixar de cumprir com as suas obrigações, o Paulo Sérgio nunca teve. Porque há anos, muitos e muitos anos, ele espeta com o dedo acusador aqueles todos que cooperaram e que cooperam ainda para que essa torpeza no ensino, no estudo e no aviltamento do direito esteja a acontecer ainda. Não deixem de disputar isto, presidente Caio. Não deixe de dizer o que é preciso de dizer, E não deixe cada um de nossos debatedores, ou cada uma das nossas debatedoras, a procurar as causas, as condições e os resultados desse emporcalhamento do ensino do direito no nosso país. Este escriba não vai participar desses debates porque nem deve, mas vai estar atento sim, porque este site é público, é um desafio, é uma abertura das janelas, esperando que os eminentíssimos colegas debatedores e as debatedoras não se furtem a examinar essas peculiaridades, não se escondendo embaixo da cama da cortesia eventual, para não atingir a pele ou os ombros de criaturas que cooperaram para que isso acontecesse. Dito isto, la nave vá, vamos ao trabalho que é preciso.